Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Mais um momento na presença de Deus, iniciamos esse dia com o Senhor. Seja muito bem-vindo. Todo dia, às 6 horas da manhã, estamos aqui, iniciando o devocional, mais um momento onde vamos aprender da palavra de Deus, aprender daquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã. Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Bom dia, Alexandre, meu amigo, bom dia, Ateliê, bom dia, Marta. Sejam todos bem-vindos, Deus os abençoe. Bom dia, Irla. Vamos iniciar o dia na presença de Deus. Vamos iniciar um dia se alimentando da sua palavra. Não existe forma melhor do que iniciarmos o nosso dia através de um devocional. Devocional é uma entrega, é um momento que nos colocamos na presença de Deus de uma forma mais íntima, mais profunda. Vamos iniciar esse dia na certeza de que Deus está conosco. Que Deus nos acordou para viver um dia pleno, cheio de realizações, conquistas. E agradecer a Deus por esse dia que Ele está nos entregando. É uma dádiva, é um presente, né? Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa, está saindo bem aí para vocês? Bom dia, Patrícia querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso dia aprendendo mais de Deus, né? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, né, Marta? Obrigado, querida. Deus abençoe. Então vamos iniciar o nosso devocional. Eu quero falar com vocês hoje uma palavra que tem me abençoado muito, uma palavra que eu venho montando ela, venho lendo, venho meditando nessa palavra já tem algum tempo também, e é uma palavra que nos dá alguns alertas importantes, uma palavra que nos ajuda a entender mais um pouco sobre a nossa vida espiritual. Precisamos viver uma vida espiritual que vale a pena, uma vida espiritual que nos faz caminhar na direção certa. Não se engane, existe uma vida espiritual. O ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Nunca esqueça disso. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa carne, é o nosso, vamos dizer assim, ambiente onde o espírito e a alma estão nesse conjunto de carne, de físico. Esse é o nosso corpo. A alma é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E o espírito é o sopro de Deus em nós. É a nossa comunicação com Deus. É a nossa essência com Deus. O corpo alimentamos. Precisamos alimentar o corpo. Precisamos alimentar essa carcaça. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Precisamos alimentar esse corpo, essa carcaça, para ela continuar de pé, para que ela não sofra determinados problemas por falta de alimentação. Se não nos alimentamos todos os dias,
ficamos fracos, ficamos impossibilitados de realizar determinadas coisas, porque nos sentimos debilitados. Por isso que o alimento do corpo é necessário. Você almoça, você lancha, você janta, e você faz isso todos os dias. Você alimenta o seu corpo todos os dias. Existe uma necessidade da carne, desse corpo, de ser alimentado. E não se engane, queridos, porque o espírito é a mesma coisa. Se não alimentarmos o nosso espírito, ele enfraquece. Se não alimentarmos o nosso espírito, ele fica fraco. E você deixa de realizar determinadas coisas pelo espírito, porque o seu espírito está enfraquecido. E é através do espírito que a gente tem uma vida espiritual. E precisamos viver uma vida espiritual que vale a pena. E o espírito ele precisa ser alimentado todos os dias, como a carne. O espírito precisa ser alimentado todos os dias, como o corpo, né? Quando eu falo carne aqui eu estou falando do corpo. Ele precisa também ser alimentado todos os dias, senão vai enfraquecer e você tem uma vida espiritual que não vale a pena. Outra coisa importante que precisamos entender é qual é a vida espiritual que a gente está levando, né? Porque vamos dizer assim, o macumbeiro, vou dar um exemplo bem forte para entender. O macumbeiro ele tem a sua vida espiritual, mas será que essa vida espiritual dele vale a pena? Aquele que acredita, por exemplo, na bruxaria, na questão mística da vida, ele também tem uma vida espiritual. Mas será que essa vida vale a pena? Essa vida espiritual? E esse é o tema da conversa que eu quero ter com vocês hoje de manhã, desse devocional. Uma vida espiritual que vale a pena. Uma vida espiritual que vale a pena. Eu quero começar com vocês lendo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Eu vou repetir. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Ou seja, terão uma vida espiritual que vale a pena. Só que eu quero deixar bem claro aqui, abrir um parênteses sobre a questão de tenham fé nos profetas do Senhor. O que significa profetas do Senhor? É aqueles que ensinam a palavra. É aqueles que falam do Evangelho. Profeta não é aquele que diz, eis que te digo. Não. Profeta não é aquele que chega perto de você e derrama uma profecia sem sentido, sem lógica, sem razão humana, sem centralidade de Cristo. Profeta é todo aquele que, através da sua boca, fala do Senhor, da sua palavra. Então esse texto deixa bem claro, tenha fé no Senhor, o seu Deus, que Ele vai te sustentar. E tenha fé nos profetas do Senhor, naquilo que eles estão falando da palavra de Deus. E vocês terão uma vida vitoriosa, terão uma vida espiritual que vale a pena. Sabe, não adianta dizer sim para Deus
e dizer não para os profetas do Senhor. Nem sim para os profetas e não para Deus. Porque os profetas do Senhor são aqueles que pregam a palavra, aqueles que falam da palavra. Se você fala da palavra para alguém, se você fala do amor de Cristo que te alcançou, se você fala da sua vida transformada pelo poder de Deus, se você fala isso, se você verbaliza isso para alguém, você é um profeta do Senhor. Entenda isso. E quando você acredita neles, baseado na palavra, logicamente, não é uma fé cega, é uma fé racional. Você acredita em Deus, que é aquele que dá a palavra, é aquele que fez a palavra, aquele que é dono da palavra e aquele que é a própria palavra. Quando você tem fé, você começa a ter uma vida espiritual que vale a pena. Sabe, não podemos ter uma vida duvidosa em relação a crer ou não crer em Deus, a crer ou não crer naqueles que falam do Senhor, porque existem pessoas que foram separadas, que foram preparadas para falar da palavra de Deus. E precisamos aprender e a viver a palavra de acordo com aquilo que ela é dita, para que a gente tenha uma vida espiritual plena. Existem pessoas que são instrumentos de Deus para a sua vida, para você ouvir e aprender mais da palavra de Deus. E esse é um dos maiores objetivos desse devocional toda manhã. Estamos caminhando para 7 meses que estamos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, de domingo a domingo, falando da palavra de Deus, sendo alimentado por ela, sendo sustentado por ela. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Até quando você vai dizer, eu acredito em Deus, eu tenho fé no Senhor, mas as suas atitudes, a sua conduta, a sua forma de viver não demonstra isso? É o que esse texto está dizendo. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Até quando vocês não vão confirmar a sua fé em Deus através da sua vida, daquilo que você vive? Precisamos crer e expressar a nossa fé através das nossas atitudes. Quando cremos nos profetas de Deus, que são aqueles homens e mulheres que falam, como eu falei, da palavra de Deus, não mais do que isso, e colocamos em prática aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos do Senhor através da sua palavra, dessa forma temos uma vida espiritual que vale a pena. Como eu sempre costumo dizer, a palavra de Deus, ela é vida em nós. Ela é vida porque ela se move na nossa situação, na nossa existência, nas nossas circunstâncias. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece muito isso. Você lê um versículo hoje, ele significa alguma coisa para você e ele te responde alguma necessidade de hoje. Passa um tempo, você lê esse mesmo versículo de novo e ele te responde outra coisa que você não percebeu quando você leu a primeira vez. Por que isso? Porque a palavra é vida. A palavra é vida. Hoje ela fala de um jeito, amanhã ela fala de outro. Ela se move na nossa existência. Por isso que ela é vida. Ela vai de encontro com o seu momento atual. Só que para ela se tornar vida em nós, ela tem que ser praticada. Ela tem que ser praticada. Precisamos viver uma vida espiritual que vale a pena, crendo e tendo fé acima das circunstâncias. Para ter uma vida espiritual que vale a pena, precisamos estar acima das situações,
acima das circunstâncias, acima do medo, acima daquilo que olhamos e não vemos saída, acima daquilo que pensamos e que gera em nós preocupação, acima das nossas emoções que dizem ao contrário, acima daquelas vozes que nos falam ao contrário daquilo que Deus tem para nós. Precisamos ter uma vida bem-sucedida espiritual. Entenda uma frase que conhecemos muito, e eu não sei qual é o autor, mas diz assim: a pessoa bem-sucedida não é aquela que nunca fracassou, mas sim aquela que nunca desistiu. Então, ter uma vida espiritual que vale a pena é, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas da vida, dos desafios da vida, não desiste, permanece firme. Não se sinta um fracassado. Tenha uma vida espiritual alicerçada no Senhor. Na palavra de Deus, é a nossa vida espiritual que nos sustenta, que nos faz caminhar. E ela está muito além da nossa vida física, da nossa vida material. Precisamos entender que existe um Deus que nos fortalece, existe um Deus que nos levanta e nos diz para caminhar. As circunstâncias podem ser gritantes na nossa vida, as circunstâncias podem nos deixar paralisados, com medo, mas precisamos entender como Paulo entendeu e escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, muito conhecido de todos nós: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter uma vida espiritual plena, que vale a pena, porque eu creio num Deus, e eu vivo para um Deus que me fortalece. E o próprio Jesus disse em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Evangelho de Marcos: tudo é possível àquele que crê. Ou seja, é possível você ter uma vida espiritual que vale a pena, uma vida espiritual plena, porque você crê naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Sabe, queridos, eu quero trazer para vocês uma ilustração da palavra de Deus, uma história que conhecemos sobre aqueles homens que foram separados para espiarem a terra que eles iam tomar, a terra que eles iam conquistar. Eu estou falando dos espias que foram separados. Os hebreus estavam avançando para tomar a terra prometida, para conquistar a terra. E foram separados homens para espiar essa terra e ver como é que ela era. E em Números, livro de Números, capítulo 13, do versículo 31 a 33, nós vemos lá o relatório de 10 homens que se conformaram com a situação, se conformaram com o problema, se conformaram com o desafio e não estavam vivendo a sua vida espiritual plena, não estavam vivendo a sua vida espiritual que valeria a pena. E eles deram um relatório na volta, quando eles espiaram aquela terra. E preste atenção nesse relatório. É um relatório de 10 homens conformados com a situação. Livro de Números, capítulo 13, versículo 33 ao 34, diz assim: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Olha que relatório negativo. Olha que vida espiritual apagada. Olha que vida espiritual derrotada. Olha que espírito enfraquecido. Mas
Nesse mesmo livro de Números, agora capítulo 14, versículos 6 e 9, temos agora o relatório de 2 homens vitoriosos, vivendo uma vida espiritual que vale a pena. Olha a diferença desse relatório. Eles faziam parte do grupo dos espias, olharam a mesma coisa que os outros 10 olharam, mas olha na perspectiva que eles olharam. Números capítulo 14, versículos 6 e 9, de 6 ao 9, diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, ou seja, eles viram a mesma coisa. Eles viram a mesma coisa. Rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha que diferença, queridos. Por isso que vale a pena viver uma vida espiritual plena. Precisamos viver uma vida espiritual que vale a pena. Nós temos ali 10 homens conformados que olharam a mesma situação e falaram que não poderiam atacar aquele povo porque eram mais fortes que eles. E espalharam um relatório de medo, dizendo que a terra ia devorar eles. Lá haviam gigantes. Mas um outro relatório de 2 pessoas, Josué e Calebe, que observaram a mesma coisa, disse que a terra que eles viram é excelente. E que se o Senhor se agradasse deles, estivesse com eles, o Senhor os faria entrar naquela terra que mana leite e mel. Sabe, queridos, temos aqui 2 relatos de homens. Homens conformados com o que viram, pessimistas, com a sua espiritualidade, a sua vida espiritual apagada. Mas temos também outro relato de 2 homens vitoriosos que viviam uma vida espiritual que valia a pena. Observaram a diferença? Então, queridos, precisamos viver uma vida espiritual que vale a pena. Sabe? Observem a diferença. Eu separei aqui a diferença em pontos. Primeiro, de homens e mulheres que ficam conformados com a situação e não acreditam que tem mais solução, não acreditam que podem levantar e serem renovados pelo Senhor, não acreditam que o Senhor os sustenta, não acreditam que o Senhor diz: vem comigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu sou o teu Deus. São pessoas que olham para a situação, para os desafios da vida e ficam conformados com o que vê. Primeiro, as pessoas de vida conformada, de pessoas que não têm uma vida espiritual que vale a pena, tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Tendem a enxergar o problema de forma isolada. Olha para o problema e diz: é aquilo ali, ponto final. Em Números capítulo 13, versículo 31, vimos isso. Eles falaram assim: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Percebem que eles não colocaram Deus nessa frase, nessa fala, não pensaram no Senhor, não entenderam que o Senhor estava com eles, não tinham uma vida espiritual alicerçada, fortificada, alimentada. Eles simplesmente olharam o problema de forma isolada. Pessoas, sabe, bem-sucedidas espirituais, pessoas que vivem uma vida espiritual que vale a pena, não abandonam a convicção e a certeza de fé que tem no Senhor. Não abandonam. Essas pessoas conformadas, elas culpam os outros, elas dizem que o problema está ali,
nessa terra e não olharam para ela que o maior problema estava nelas de ter uma vida espiritual apagada, sem estar alicerçada no Senhor. O que nos faz vitoriosos não é a situação que enfrentamos propriamente dita, é quem está conosco, quem nos sustenta, quem nos fortalece. A segunda coisa que as pessoas conformadas com a situação, com uma fé espiritual apagada, com uma fé totalmente sem uma vida espiritual que vale a pena, tendem a espalhar negativismo ao seu redor. Em vez dela ser negativa só com ela, em vez dela olhar para ela e dizer que o problema está só nela e tudo, não, ela espalha. Ela dá um relatório geral da situação que ela está vivendo. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim, o meu problema é esse. Você não tem ideia do que eu estou vivendo. Você não imagina o que eu estou passando. Ela vai dando um relatório, vai espalhando negativismo por onde ela passa. Foi o que aconteceu com aqueles 10 homens que olharam a terra e espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Vimos isso em Números capítulo 13 de novo, versículo 32, que diz assim: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O que você tem espalhado para as pessoas que vivem ao teu redor? O que você tem falado para as pessoas que estão ao seu redor? Do seu problema ou daquele que é maior que o seu problema? Do que você está vivendo e passando ou daquele que te dá uma vida plena e vitoriosa se você estiver alicerçado nele e na sua palavra? O que você tem espalhado como relatório da sua vida? Sabe, pessoas que vivem uma vida espiritual que vale a pena, não se vitimizam, não se fazem de coitadinha. Pense nisso. Como é que anda a sua vida espiritual? Pessoas de vida conformada, terceira coisa, elas tendem a subestimar o tamanho do problema. Elas tendem a olhar para o problema, não encarar o problema como ele realmente é, acrescentam, exageram por causa do medo, e o problema que na verdade é menor. Vira aquela famosa frase, uma tempestade num copo d'água. E olha o que eles disseram, Números capítulo 13 agora também, no versículo 32, a parte B desse versículo. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha que exagero, olha que por causa do medo. Quando estamos com medo, quando estamos preocupados, enxergamos o problema maior do que ele é. Porque olhamos na visão e na ótica daquilo que estamos sentindo. Porque olhamos na visão daquilo que pensamos sobre ele. E não na perspectiva de Deus, e não no olhar de Deus, e não como Deus vê. As pessoas conformadas com a situação, elas olham para o problema e acrescentam coisas a mais a esse problema. Derramam sobre os problemas o seu sentimento negativo, derramam sobre o problema o seu medo, derramam sobre o problema a sua preocupação, e o problema se torna maior do que ele é. E vocês viram o que eles disseram. Eles falaram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha o que o medo foi capaz de acrescentar nesse relatório que eles deram às suas lideranças quando eles voltaram a espiar aquela terra. Então as pessoas tendem a aumentar o tamanho do problema. E quarta e última coisa de pessoas conformadas com a situação: perdem a chance de crescerem com Deus na fé. As pessoas conformadas com a situação, as pessoas que não vivem uma vida espiritual que vale a pena,
que esse é o tema do nosso devocional. Viva uma vida espiritual que vale a pena. Essas pessoas perdem a chance de crescerem em Deus, na fé. Sabe, queridos, todos os desafios, os problemas e as questões e demandas que vivemos na vida, elas têm um grande objetivo: aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. É nas provas, é nas dificuldades que colocamos a nossa fé em ação. Se creres, Jesus disse, verá a glória de Deus. Olha o que está escrito em Números, como lemos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Que fé é essa? Apagada. Ali eles perderam a chance de crescer na fé. Mas aqueles dois homens, Caleb e Josué, olharam as mesmas cenas que esses outros 10 que passaram esse relatório negativo viram. E tiveram um outro relatório, como lemos no início do devocional. Sabe, queridos, entenda isso. Quando você não olha para Deus, o obstáculo é grande. Quando você não olha para Deus, você só enxerga gigantes. Quando você não olha para Deus, você derrama sobre a situação e os problemas tudo aquilo que não te ajuda a enfrentar esses problemas na perspectiva e no olhar de Deus. Os seus sentimentos negativos, os seus pensamentos de limitações e incapacidades, e o problema se torna maior do que ele já é. Então, quando você olha para Deus, você entende que tudo é possível para aquele que crê. Você entende que o Senhor está com você e o problema se torna menor do que o tamanho imensurável do seu Deus, do meu Deus. Precisamos fortalecer a nossa fé diante dos desafios, diante do fracasso, diante da situação. Sabe, você nunca será um fracasso até que você desista. Essa palavra é do Rick Warner, de um livro, Vida com Propósito. Você nunca será um fracasso até que você desista. Desistiu, você se tornou um fracassado. Enquanto você não desiste, você se fortalece no Senhor, mantém a sua perseverança e começa a viver uma vida espiritual que vale a pena. Existe sim uma vida espiritual que vale a pena. Uma vida espiritual que te fortalece em Deus, que te faz caminhar seguro. O seu rendimento cresce, você cresce. As pessoas vitoriosas são como Josué e Caleb, dois espias que trouxeram um relatório totalmente diferente. Não negaram que havia gigantes, não devemos negar a realidade. Existe um problema? Existe. Existe um desafio? Existe. Existe um sentimento contrário? Existe. Existe um pensamento que me fala ao contrário? Existe. Existe uma voz contrária? Existe. Mas existe um Deus soberano, todo-poderoso que disse: eis que estarei convosco todos os dias. Existe Jesus que disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci esse mundo. Não devemos negar as situações, mas devemos enfrentá-las com uma vida espiritual alicerçada, uma vida espiritual que vale a pena. Veja a bravura de Caleb em Números capítulo 13, versículo 30. Agora começa o olhar, a perspectiva de homens com uma vida espiritual, vivendo uma vida espiritual que vale a pena. Números 13, 30 diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos, tomemos a posse da terra, e é certo que venceremos. Um homem desse não estava olhando para os gigantes da terra. Um homem desse não estava olhando para os desafios que a terra ou que o caminho que estamos trilhando nos oferece. Esse homem estava olhando para Deus. Esse homem estava olhando para aquele que tudo pode, tudo faz. Esse homem estava olhando para aquele na qual
te deu uma promessa de que venceria, e ele disse: é certo que venceremos. Tá? Você pode encontrar gigantes na caminhada. Você pode encontrar desafios na sua caminhada. O devocional de ontem eu falei sobre isso. Estamos numa jornada, estamos dentro de um trem. Vamos passar por várias estações. Pessoas entrarão, pessoas descerão, bagagens subirão, bagagens descerão. Os desafios existem. Vamos encontrar sim gigantes. Mas precisamos dizer como Caleb: é certo que venceremos. É certo que venceremos. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível, o que você acha que você não tem capacidade de realizar, o que você acha que você não tem sabedoria para realizar, aquilo que está te causando medo, aquilo que está te causando preocupação, aquilo que te limita, se torna impossível para você. Descansa, porque é possível para Deus. É possível para Deus. Sabe, não existe possível para nós, porque somos de Deus, andamos com Deus e vivemos para Deus. Então tire essa palavra do seu dicionário: impossibilidade, e coloque a frase: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vimos até aqui como pessoas conformadas se comportam, como pessoas que olham para uma situação e começam a ter uma vida espiritual negativa, não uma vida espiritual que vale a pena. Agora, eu quero entrar nos pontos para a gente finalizar esse devocional, de pessoas que começam a enxergar a mesma situação que os outros enxergaram, de forma diferente, no olhar de Cristo, na perspectiva de Deus. Como é que você tem enxergado a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida espiritual? Como é que você tem vivido o relacionamento com Deus, que te fortalece, que te sustenta? Pessoas vitoriosas, pessoas que estão vivendo uma vida espiritual que vale a pena, elas, diante da situação, elas enxergam, primeira coisa, as oportunidades. Grave isso. Os problemas que você está vivendo ou que você está atravessando são grandes oportunidades para você subir de nível, para você viver acima do que você está vivendo, para você viver além dessa realidade que você está enxergando. Em Números, capítulo 14 agora, versículo 7, começamos a ver um relatório de pessoas, duas, que enxergaram além da realidade. Diz assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha que diferença. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Ah, queridos, enxergue a situação que você está vivendo, seja ela qual for, como uma grande oportunidade de fortalecer a sua fé, de moldar o seu caráter, de fazer você uma pessoa melhor do que você já era, fazer você subir de nível, fazer você subir nessa sua vida espiritual e começar a viver uma vida espiritual que vale a pena. Sempre diga assim: eu vejo a bondade de Deus nessa realidade que eu estou vivendo. Eu vejo o agir de Deus nessa situação que eu estou passando. Isso são pensamentos e palavras de pessoas vitoriosas, pessoas que levam uma vida espiritual que vale a pena. Segunda coisa, de pessoas que têm uma vida espiritual que vale a pena, colocam a fé para guiar a situação, colocam a fé como guia para a situação. Entenda uma coisa, queridos, tudo deve começar em Deus. Tudo deve começar em Deus. O seu falar deve começar em Deus. O seu agir deve começar em Deus. O seu caminhar deve começar em Deus. O seu olhar para a situação deve começar em Deus. E dessa forma, começamos a enxergar as coisas com fé. E a fé nos guia.
e nos faz viver o extraordinário de Deus para a nossa vida. Em Números capítulo 14, versículo 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Na terra existiam gigantes? Existiam. Na terra prometida existiam grandes desafios? Existiam. Uma batalha estava iminente a acontecer para poder conquistar a terra? Estava. 10 homens que foram junto com esses 2 estavam passando um relatório negativo, estavam passando uma situação negativa para o povo todo, causando medo e pânico. Estava. Mas Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Sabe, queridos, aplique a fé diante da crise. Aplique a fé diante das situações. A vida de fé é uma vida prática. Não basta você dizer eu acredito. Não basta você dizer eu confio em Deus. Não basta você dizer o Senhor é o meu Deus. Não. Você tem que dizer tudo isso sim. E agir para confirmar a tua palavra. Eu tenho fé em Deus, por isso eu faço isso. Eu creio no meu Senhor e no meu Deus, por isso eu falo isso, eu creio nisso, eu faço isso, eu ando dessa forma, eu faço dessa forma. Eu digo, se o Senhor se agradar de mim, eu vou entrar nessa terra, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou levantar a minha cabeça e vou conquistar aquilo para qual Deus me deu para conquistar. Ei, queridos, existe uma terra que mana leite e mel. Você vai ficar aí parado? Você vai ficar aí resmungando? Vai ficar aí chorando? Vai ficar aí olhando, se vitimizando, dizendo, não, tem gigantes, eles vão nos devorar, eles vão destruir. Como é que você tem olhado a sua vida? Existe uma vida espiritual que vale a pena. Terceira coisa de pessoas vitoriosas, pessoas que vivem uma vida espiritual verdadeira, que vale a pena, fazem a sua parte diante de Deus. Fazem a sua parte diante de Deus. Capítulo 14, versículo 7. Diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não cruze os braços. Não diga simplesmente, é com o Senhor. Sabe, homens de fé, mulheres de fé trabalham ao lado de Deus. Pessoas bem-sucedidas na sua vida espiritual, vivendo uma vida espiritual que vale a pena. São pessoas que fazem a sua parte. São pessoas que realizam aquilo para qual Deus chamou para realizar. São pessoas que entendem que a sua parte deve ser feita. E dessa forma você está honrando a Deus. Você está fazendo o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Porque Deus te deu inteligência, Deus te deu graça, Deus te deu sabedoria para você fazer o que tem que ser feito, para você realizar o que você precisa realizar. Ou seja, continue marchando, tome posse da terra, continue realizando, continue fazendo. O que for impossível, Deus fará. Quarta coisa que devemos entender de pessoas que têm uma vida espiritual que vale a pena, vivem uma vida espiritual plena, pessoas vitoriosas, derrotam o espírito de medo. Gente, como existem pessoas que vivem com medo nesse mundo. E o medo é uma coisa que nos paralisa. Essa semana estamos falando muito sobre o medo. O medo nos paralisa. O medo não nos faz caminhar. O medo não nos faz viver o melhor de Deus. Pessoas vitoriosas, pessoas que entendem quem é o Senhor sobre a sua vida, derrotam o espírito do medo. Números capítulo 14, versículo 9, a parte B diz assim:
E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ou seja, o Senhor está conosco. Ele vai nos fazer conquistar e derrotar aquilo que precisa ser derrotado. Então, querido, derrote o medo. Derrote o medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que Paulo disse ao seu filho na fé. Timóteo, um homem jovem que assumiu uma igreja, um pastor jovem. É natural, a gente, quando a gente começa a assumir questões na vida de forma de repente, por exemplo, quando alguma situação cai no nosso colo, quando alguma situação acontece, é natural que sintamos medo. É natural que o medo nos assola, porque não conhecemos aquilo que chegou para nós. Vamos aprender. Mas se Deus deixou cair no seu colo, se Deus trouxe isso até você, Ele vai te capacitar. Então não tenha medo. E olha o que Paulo disse a Timóteo: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, queridos, dentro de vocês existe um poder gigantesco de realização e de conquista e de vitória, de amor e de equilíbrio. Olhe para dentro de você e veja que existe o Espírito Santo que habita em você e te capacita a enxergar as coisas de forma diferente, a viver de forma diferente, a enfrentar o medo e ser vitorioso. Sabe, a visão pessimista é uma visão olhada na ótica do medo, e uma visão realista, uma visão verdadeira, alicerçada em Deus, é olhada pela ótica de Cristo. Por isso que Paulo diz que precisamos ter a mente de Cristo, viver como Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo, olhar como Cristo, fazer como Cristo. Diante de uma situação da sua vida, sempre coloque Deus e pense assim: o que Jesus faria no meu lugar? Que postura Jesus tomaria? Que palavras Jesus falaria? Vença o medo, querido, vença o medo. Não tenham medo do povo dessa terra. E quinto e último ponto, para finalizarmos o devocional: pessoas que vivem uma vida espiritual que vale a pena, uma vida vitoriosa em Deus, declaram total dependência e confiança em Deus. Queridos, não podemos vencer nada na vida sozinhos. Não podemos vencer nada na vida sem o Senhor que governa a nossa vida. Livro de Números, capítulo 14, versículo 9, parte C do versículo diz assim: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Note bem em que em nenhum momento Josué e Caleb disseram que não existiam gigantes na terra. Em nenhum problema eles falaram que não existia desafios a serem vencidos. Todavia, eles não deixaram se contaminar pelo medo, pelo pessimismo que iam roubar a sua fé. Eles simplesmente disseram: somos capazes de vencer gigantes, porque o Senhor está conosco. Entenda isso. Entenda isso. Que Deus possa derramar na minha vida e na sua vida a mesma unção de Caleb e Josué. Uma unção graciosa de fé, de coragem e de ousadia. Precisamos ter sobre nós fé, coragem e ousadia. Precisamos dessa unção sobre nós, para a gente viver nesse mundo cheio de gigantes, cheio de desafios, mas precisamos ter coragem, fé e ousadia. Para terminar, eu quero ler um último versículo com vocês que diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13: estejam vigilantes, observe, olhe você, olhe os seus sentimentos, olhe os seus pensamentos, fiquem atentos às coisas que acontecem ao seu redor, olhe para o Senhor, mantenha a sua fé inabalável, isso é ser vigilante.
Mantenha-se firme na fé. Sejam homens e mulheres de coragem. Sejam fortes. Sejam fortes. No devocional, eu não vou me lembrar qual, mas em um devocional eu falei sobre o diamante. Eu não sei se você que é novo aqui comigo sabe dessa história, mas o diamante, ele nada mais é do que um carvão que aguentou altas temperaturas e forte pressão. O diamante, ele é derivado do carvão, ele nasce do carvão. Então, quando você coloca o carvão sobre alta temperatura e grande pressão, e ele suporta essas altas temperaturas e suporta a grande pressão, ele se torna um diamante, se torna uma peça preciosa de grande valor. Então aguenta, continua firme, aguenta a pressão. Tenha certeza que Deus está fazendo de você um grande diamante de grande valor. De grande valor. Seja vigilante, mantenha-se firme na fé. Seja mulher e homens de coragem e sejam fortes. Desafios vão existir, gigantes vão existir, mas não deixe que o medo fale mais alto. Não deixe que a sua fé fique abalada. Mas pense no tamanho do seu Deus. Pense naquele que pode todas as coisas. E que esse mundo que vivemos já foi vencido por Ele. Entenda, quando Jesus Cristo disse na cruz, está consumado, Ele olhou para mim e para você dizendo, eu venci, por isso vocês vencerão. Quer ter uma vida espiritual que vale a pena? Enxergue as oportunidades. Coloque a sua fé para guiar a sua situação. Faça a sua parte diante de Deus. Derrote esse espírito do medo e declare total dependência e confiança em Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar para vocês hoje. Essa é a palavra que eu quis, como devocional, ministrar ao coração de vocês. Essa é a palavra que o Senhor nos deu, que me abençoou muito quando eu estava ministrando agora. E eu tenho certeza que vai abençoar vocês também. A palavra de Deus, como eu sempre digo, é vida em nós. E que ela se torne prática, para que essa vida de Deus flua na nossa vida. E que a minha vida e a vida de Deus, a sua vida e a vida de Deus, sejam uma coisa só. É possível viver uma vida espiritual que vale a pena. Viva uma vida espiritual que vale a pena, fortalecendo o teu espírito na palavra, alimentando o seu espírito na palavra. Tenha coragem, seja firme na sua fé e seja forte para enfrentar o dia a dia da vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia e que possamos começar esse dia com a graça e com o favor de Deus sobre nós. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. Obrigado, Pai. Continuamos nessa presença maravilhosa que nos fortalece, nos orienta, nos guia. Pai, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez a Tua palavra foi exposta. E como o Senhor mesmo diz, quando a Tua palavra é exposta, quando ela sai, ela não volta vazia. Antes ela produz aquilo para o qual ela foi designada. Por isso, Pai, eu peço que esta palavra invada o coração de todos aqueles que irão escutá-la, aqueles que participaram comigo agora aqui. Que esta palavra invada o coração deles e os encha de fé, os fortaleça e os façam viver uma vida espiritual que realmente vale a pena. Oh, Pai, como é bom aprender da Tua palavra. Aprendemos que existem sim gigantes, desafios, circunstâncias, demandas da vida que se levantam todos os dias na nossa vida. Mas aprendemos que se tivermos uma vida espiritual que vale a pena, alicerçada na Sua palavra, tudo se torna possível e vencemos a cada dia esses gigantes pela Tua palavra e pela fé que temos no Senhor. Que
possamos olhar os desafios da vida como oportunidade, que possamos olhar as situações, as circunstâncias como grandes oportunidades de estarmos mais perto do Senhor e alicerçando e crescendo a nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado porque através dessa situação vemos que devemos derrotar o nosso medo, derrotar aquilo que nos impede, nos paralisa de viver plenamente os teus propósitos para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra que nos faz olhar as situações da vida de uma forma completamente diferente, com o olhar de Cristo. Pai, eu te peço por aqueles que estão online aqui comigo, os abençoa de forma sobrenatural, que eles possam sentir a tua presença. Toque, Senhor, em todas as áreas das suas vidas, que eles possam ser alicerçados pela tua palavra. Transforma, Pai, aquilo que precisa ser transformado na vida deles. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Pai, tira todo impedimento, todo medo, toda incredulidade, toda angústia, toda preocupação, toda tristeza. Tira, Pai, que caia por terra agora no nome de Jesus e que entre na vida deles somente a tua paz e a tua palavra, que sejam os alicerces da vida de cada um deles. Obrigado, Pai, os abençoa sua casa, sua família, seus filhos, onde eles estiverem, Senhor, que a tua presença seja real e que eles possam desfrutar desse dia cheio da tua graça, do teu favor. Peço por aqueles que assistirão depois também. Oh Deus, toca, transforma a vida deles, que esta palavra possa ser fortalecimento espiritual e que eles possam entender que existe uma vida espiritual que vale a pena. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra. Que esse dia de hoje seja um dia repleto da tua unção, da tua graça. Nos dê coragem, força e que a nossa fé seja uma fé inabalável, na certeza de que estamos alicerçados no Senhor e na tua palavra. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Vivam o dia de hoje plenamente, tranquilos, sem medo, com coragem, com fé, com força, de que tudo passa. Todos os problemas, todos os desafios têm o seu prazo de validade. E a vontade de Deus sempre vai prevalecer na sua vida. Amém? Continuamos no nosso desafio. Hoje vamos ler Salmo 8, capítulo 8. Continue lendo a palavra de Deus, porque lembra o que eu disse no início desse devocional. Do mesmo jeito que alimentamos o nosso corpo todos os dias, comemos, almoçamos, jantamos, lanchamos, precisamos alimentar o nosso corpo para ele ficar de pé. Precisamos também alimentar o nosso espírito para que possamos viver uma vida espiritual que realmente vale a pena. Na perspectiva de Deus, no olhar de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram no prazo de 24 horas. Depois vai lá para o meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, tem um link aí, logo depois aí no perfil, no meu perfil, clica nele, lá vai ter todas as informações. Se inscreva no canal, lá estão todos os devocionais, desde o dia que eu comecei, vai fazer 7 meses que estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã, e desde o primeiro devocional está lá no YouTube. Compartilhe a palavra de Deus. Existem pessoas que não estão tendo a oportunidade que você tem de conseguir acordar às 6 horas da manhã, né, junto comigo, e de estar aqui aproveitando e aprendendo mais da palavra de Deus junto comigo e sendo abençoado por Deus. Então espalhe, faça a sua parte. Faça a sua parte. Lembra o que a gente viu hoje? A nossa parte precisamos fazer. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Viva um sábado maravilhoso e até amanhã. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Que Deus os abençoe. Até amanhã.